A floresta amazônica é detentora de uma exuberante biodiversidade, seja por sua fauna e flora únicas. Esse bioma no Brasil ocupa uma área de 5.500.000 km², ou seja, quase metade do território nacional. De forma que toda essa riqueza seja usada de forma racional nos mais variados usos, não só madeireiros, utiliza-se hoje o conceito de uso múltiplo da floresta. O uso múltiplo define-se como o manejo dos recursos naturais renováveis, a fim que sejam utilizados numa combinação que melhor atinja as necessidades da população. O uso múltiplo visa o manejo dos recursos naturais, para que produzam uma cesta de diversos produtos florestais, como madeira, animais silvestres, frutos, sementes, serviços florestais, entre outros, de modo que as necessidades econômicas, sociais e culturais da população sejam satisfeitas, com um desgaste mínimo aceitável dos recursos. O manejo florestal de uso múltiplo começa na Amazônia uma coisa bem antiga, desde a década de 50. A ideia inicial era o uso múltiplo do lenho. Todas as possibilidades que eu podia fazer com o lenho de uma árvore, com o tronco de uma árvore. Que tipo de madeira eu podia processar, que tipo de resina eu podia tirar dali, se eu podia usar a casca, se eu não podia usar a casca. Ou seja, era uma coisa limitada ao lenho. Isso desde a década de 50 até a década de 80. No final da década de 80 é que se começou a conceber uma ideia de uso múltiplo que fosse além de uma árvore, de um indivíduo, que incorporasse a floresta. A diretriz principal é que a floresta tem muito mais do que o lenho das árvores, do que a madeira das árvores. Só que esse muito mais envolve um conjunto enorme de produtos e serviços que a floresta pode prover para a sociedade. Uma lista pequena hoje, simplória, que já fizeram na academia, dá mais de 32 produtos e serviços possíveis, com potenciais. Fora a madeira e fora todas as possibilidades que você tem com a madeira. Então, a floresta é muito mais do que isso. O que se espera? Hoje, o produto principal da floresta é a madeira. Você não tem um rendimento por hectare, em grana, em produtividade, em dinheiro, maior do que a madeira pode dar. A madeira é o principal produto que existe hoje na floresta e é impossível abrir mão dela se a ideia é fazer a floresta valer mais do que criar boi, do que plantar soja. 1 hectare de floresta, se você considera madeira, você consegue competir com 1 hectare, com meio boi, que é a produtividade da Amazônia, 2 hectares para cada boi e 1 hectare de soja. Consegue competir, mas ainda não consegue ganhar, não consegue vencer, nem a pecuária nem a soja. Então o que eu preciso para ir além disso? Preciso de valor, alguma coisa na floresta, produtos florestais que vão além da madeira, que é a ideia do uso múltiplo, a ideia de aproveitar um potencial enorme que a floresta tem e que é subaproveitado. Só que essa palavra potencial é uma palavra-chave, porque de verdade a madeira vale dinheiro. Tudo que é potencial é só potencial. Hoje é só potencial. A gente tem assim alguns produtos tradicionais, borracha, castanha, açaí e algumas outras frutas que têm algum valor. A borracha já teve um ciclo de valor, hoje em dia não tem mais valor, borracha não vale nada, o negócio da borracha é o cultivo mesmo, não é mais o manejo no interior da floresta. A gente tem a castanha, que ainda é um manejo no interior da floresta, porque o cultivo a gente não consegue cultivar castanha, então a castanha foi salva para a ideia do uso múltiplo da floresta, porque tem dificuldade para cultivar, senão já tinha saído do cultivo também. O açaí está saindo da floresta para ser cultivado, então já não vai estar na nossa lista mais de produto de uso múltiplo. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que cultiva um produto, a ideia do manejo florestal já era. O produto cultivado ele vai valer mais, ele vai ter mais produtividade, ele vai produzir, são outros números, outras realidades. Para o manejo florestal, para o uso múltiplo da floresta, a espécie tem que estar dentro da floresta. Então, quando eu domestico essa espécie, quando eu tiro ela de dentro da floresta, igual eu fiz com cacau, igual eu fiz com cupuaçu, igual eu fiz com pimenta longa, igual eu fiz com a pupunha, esses produtos não fazem mais parte da cesta de produtos que você pode incluir no uso múltiplo da floresta. Qual é a nossa realidade hoje? É que a gente conseguiu avançar muito na madeira, muito mesmo. A gente não tem poucos problemas. Não precisa pesquisar a madeira, precisa, mas a gente tem poucos problemas para resolver com a madeira e a gente não avançou nada. Nem no cacau, nem no açaí, nem no copaíba, nem no patauá, nem na abacaba. E do uso múltiplo hoje eu destacaria 2 grandes grupos de produtos, que eu acho que a academia deveria priorizar e que todo mundo que acredita na possibilidade
de valorizar a floresta, de manter a floresta em pé, devia se esforçar para viabilizar. São as sementes florestais e a fauna silvestre. Nenhum dos dois produtos, a semente florestal, qualquer iniciativa para produzir, para vender, esbarra na ideia de biopirataria, uma ideia errada, equivocada, mas que prevalece, infelizmente prevalece, e não deixa vingar um setor da economia, no setor florestal, que é importantíssimo. E outro da fauna. A fauna, a gente tem um problema sério para... A gente come porco, galinha, boi, mas tem um problema sério para matar capivara, paca, queixada, cateto. Não sei porquê, só Deus sabe porquê, mas a gente tem um problema sério de ordem cultural que não faz esse setor vingar. Fauna e semente, junto com madeira, 1 hectare de floresta produzindo fauna, semente florestal e madeira, ganha em competitividade a soja e a pecuária. Esse é o caminho, mas é um caminho muito pequeno. Alguma coisa do uso múltiplo foi desenvolvido no Acre, principalmente, a partir da década de 90, a ideia do arcabouço, dessa tecnologia, como é que ela se dá, que tipo de cronograma produtivo o seringueiro vai ter que fazer para ele produzir 32 produtos, mas muito pouco. Já tem 1 ou 2 teses de doutorado nesse rumo também, do uso múltiplo, mas é muito pouco. O uso múltiplo é uma prioridade para a engenharia florestal da UFAC, mas é uma lacuna muito grande e a gente tem feito muito pouco. Bom, manejo florestal de uso múltiplo, como o próprio nome já diz, aproveitar da floresta vários produtos, né? Uma cesta variada de produtos. E um dos principais produtos que gera maior renda, sem dúvida, é a madeira, que entra dentro dessa cesta. A madeira, quando dada um caminho certo para ela, gera uma renda muito boa. O uso correto dessa madeira, no caso, estoque de madeira dentro da floresta. Outros produtos dessa cesta de manejo florestal de uso múltiplo são os óleos, né? O óleo de copaíba também gera uma ótima fonte de renda, né? O açaí, e que tem aí o maior logística de mercado, está falando aí da castanha. Sem dúvida, a castanha hoje gera uma ótima fonte de renda para o produtor amazônico. Então, dentro dessa cesta de produtos do manejo florestal de uso múltiplo, sem dúvida falta ainda muita pesquisa, principalmente para os óleos, para a andiroba, por exemplo, a copaíba, para o açaí, para a castanha, ou seja, não sabemos ainda em uma determinada área qual o estoque desses produtos, não temos ainda um plano de manejo para a copaíba, nós não temos ainda um plano de manejo para a castanha. Então a tendência é a academia, a engenharia florestal, por exemplo, formalizar, gerar diretrizes para escrever um plano de manejo para esses produtos. E sem dúvida vai colaborar para estruturar toda a produção dessa cesta de produtos, né? E tornar esses produtos competitivos frente à tendência de agropecuarização, principalmente dentro das unidades de conservação. Então essa seria a tendência. O exemplo prático que nós temos para falar para vocês diz respeito ao manejo de cacau nativo. O cacau nativo é uma espécie, né, que ocorre em grande parte dos rios amazônicos, em diversos rios do Acre, né, e a experiência que nós temos para relatar restringe-se à região de Boca do Acre, município de Pauini, no estado do Amazonas, né, não é propriamente no Acre. Mas lá, em função de uma demanda externa pelo cacau nativo, que tem uma alta qualidade, uma grande aceitação pelo mercado, principalmente internacional, promoveu um grande interesse dos produtores de cacau a começar a colher esses produtos. Colher, e formou-se uma cadeia produtiva, desde a colheita, a logística, a secagem e até a exportação. As dificuldades quais são? Dificuldades, a própria distribuição da espécie é bastante heterogênea, então ela está mais ou menos concentrada em algumas localidades. Isso dificulta bastante a logística, são muitos e muitos quilômetros para fazer a coleta desse produto após a colheita feita pelos produtores, e com isso encarece muito a logística. Outra questão é o mercado consumidor. O mercado consumidor, no momento, esse produto que eu estou falando está sendo exportado para a Alemanha. Mas essa cooperativa, ela está
nas mãos apenas de um cliente. E isso não é bom. Então, o grande desafio seria aumentar o número de clientes para que ela não fique, esse sistema, que esse trabalho não fique concentrado apenas na mão de um, mas que possa ter várias e várias possibilidades e com isso expandir. E essa experiência que está sendo realizada nos municípios da Amazonas estão para ser implantados no município do Acre. Já há um grande interesse em várias regiões do estado que há a ocorrência do cacau para fazer trabalho de inventário para que possa ser estudar uma cadeia produtiva para o cacau nativo. O trabalho de não madeireiros do estado do Acre vem se desenvolvendo com várias atividades desde 2000 e um pouco antes também com a Universidade Federal do Acre. A Fundação de Tecnologia do Acre, desde 2004, trabalha com óleos vegetais da Amazônia. Entre esses óleos, os principais óleos são copaíba, andiroba, açaí, buriti, patauá, pocão e de diversas unidades de conservação, tanto estadual como florestal. As principais que nós estamos trabalhando é a Floresta Estadual do Antimbari, onde desenvolve uma cadeia de algumas oleaginosas como castanha, buriti, copaíba e outras como Casumbá e Iracema e Sena Madureira, que é um produtor, junto com a Fauna Macauã, de exclusivamente copaíba para cooperiar. Além de a reserva Chico Mendes, que já produziu, pode produzir, tem todo um know-how em plano de manejo também da copaíba, além das áreas de projeto de assentamento e florestas estaduais e das conservação federais no Alto Juruá, que produzem murmuru, buriti e outras oleaginosas, patauá, pocão. Essas são as principais oleaginosas que trabalhamos no Acre e os seus locais de coleta, sendo que o Vale do Acre também tem grande probabilidade de coleta de algumas espécies oleaginosas, como murmuru, castanha, buriti, patauá, abacaba e uricuri, que tem grande potencialidade no Vale do Acre. Eu tenho certeza de que é viável, é muito mais rentável do que o gado. O problema é a questão que o gado tem liquidez. E por isso que faz com que ele seja, muitas vezes, o agricultor, ele prefira derrubar a floresta para botar o capim por causa da liquidez que tem no gado. Você vender o gado hoje, você vende. A madeira não, o óleo de copaíba não. Mas se você pegar e colocar na ponta do lápis, é muito mais rentável você explorar a floresta de maneira sustentável. Tanto você fazer a exploração, o manejo de produtos madeireiros como não madeireiros. Com certeza absoluta é muito mais rentável manter a floresta. Se a gente adicionar isso, os serviços ambientais que ela presta, nos Estados Unidos tem-se a quantificação, né, de valores, a valoração dos serviços ambientais. Então, a arborização urbana chega a promover serviços ambientais urbanos de alguns milhões de dólares todos os anos. Se nós fôssemos pegar e usar de métodos humanos para pegar e realizar todos os serviços ambientais, a melhoria da qualidade do ar, com questões de redução de emissão, com a questão de hidrologia florestal, escorrimento de água superficial e de valoração de imóveis, isso daí, se a gente associasse isso, aí realmente isso teria uma dimensão muito maior. Mas eu tenho certeza que o manejo bem feito, o manejo eticamente feito, né, não é aquela questão de pegar e falar, não, pode tirar 8 metros cúbicos por hectare de área basal. E aí, isso no papel, e eles pegam lá e tiram 40%, 50%. Aí, obviamente, não vai ser viável. Né? Mas o manejo é totalmente viável, isso é feito no mundo inteiro.